E aí, pessoal, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar de LLM, IA e alguma coisa mais filosófica, assim, que nos dá um pouco de senso crítico? Vamos lá? Oi, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica, e todo dia eu trago um cafezinho aqui que eu falo de temas sobre tecnologia, computação, qualquer coisa relacionada ao mercado de trabalho. E de sexta-feira eu costumo fazer algo mais light, assim, mais não tanto de hard skill, né? E aí eu quis falar hoje sobre IA. E por que eu quis falar sobre IA? Primeiro que não tiveram tantas perguntas ali nas minhas caixinhas, nos meus comentários, né? Então fiquei sem perguntas, não foi assim, nenhuma pergunta que me gerasse o cafezinho. Depois que eu vejo assim a galera comentar sobre IA, e do ponto de vista filosófico, me dá uma coceira. E eu vou explicar por quê, tá? Não é uma coceira física, tá, galera? É uma coceira assim de tipo. É uma figura de linguagem, tá? Caso você não tenha entendido, né? Aquela coisa de tipo. Cara, vocês estão fazendo tudo errado, velho. Vocês estão fazendo tudo errado. E qual que é a grande questão? A gente antropomorfiza IA. E aí. Fica calmo aí que eu vou explicar tudo. Eu vou explicar tudo o que acontece e por que é errado e o que a IA tem a ver com isso, né? Primeiro, assim, um nome, né, cara? A gente generaliza, a gente tá generalizando nos últimos tempos LLM com IA. Todo mundo fala IA, 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 IA. Mas é um termo muito genérico, galera. Isso é LLM, Large Language Model, grandes modelos de linguagem. E talvez o modelo de linguagem já seja um motivo de você usar, de você não usar esse termo de modelo de linguagem, porque ele já diz muita coisa sobre o que eles são, né? Eles não são uma inteligência. Aliás, inteligência artificial não é uma inteligência, ela é artificial, né? Ela tenta criar algo que parece ser inteligência. Os nomes dizem isso, né? Se a gente usasse os nomes corretamente, pensasse nos nomes que a gente usa, né? Que aliás é uma das grandes capacidades humanas, né? A gente perceberia assim, que aquilo ali não é uma inteligência, galera. Aquilo ali não é uma inteligência. Aquilo ali é um grande modelo de linguagem. Como é que ele funciona? E aí eu vou falar um pouquinho de IA aqui pra gente entender um pouquinho, né? Ele funciona o seguinte, né? Ele codifica os textos que a gente produz no modelo, né? Esse modelo é um modelo probabilístico. Óbvio que eu estou sendo muito, muito alto nível aqui. Esse é um modelo probabilístico, né? Então o que ele gera, né? Ele pega todo aquele conhecimento que a gente produziu, né? Aí não sei se você viu, assim, a humanidade produziu não sei quanto de conhecimento todo ano. Todo ano, sabe essas notícias meio boba, tá? Muito boba, assim de conhecimento, porque assim, eles estão pegando tudo que é dado e dizendo que é conhecimento, né? Na verdade, nem todo dado é conhecimento, né? Todo dado é um dado. Dado, assim, no sentido de toda informação, né? Quando eu mando uma mensagem aqui para minha esposa, ou eu mando um vídeo da minha filha, isso é um dado, isso é uma informação que está sendo passada, mas isso não é um conhecimento. Assim, não poderia classificar isso conhecimento. Conhecimento é, por exemplo, quando eu pego um texto, escrevo um texto de blog, ou quando eu faço um texto com um vídeo como eu estou fazendo você. Isso aqui pode ser um conhecimento, mas ele pode ser um conhecimento errado ou não. Você poderia qualificar isso, né? Então, aí ele pega, quer dizer, desculpa, né? As LLMs para treinar, eles pegam todo esse conhecimento, né? Jogam no modelo ali, botam algumas pessoas para validar algumas coisas, né? Com um trabalho muito mal pago, feito por alguns países como o Brasil ou alguns países da África, né? Eles jogam tudo aqui daí para pessoas validarem aqueles inputs, tirarem o lixo, deixarem o modelo aceitável, fazer uma limpeza, que no fundo é uma dá pra ter assim, pode dizer que uma vez eu fiz um teste, eu vou deixar o link aqui, né? Umas perguntas tanto para o ChatGPT quanto para o DeepSeek, né? E aí eu queria ver o alinhamento ideológico dos dois, dado a ideia da ideologia do Vale do Silício. Caso você não saiba qual que é a ideologia do Vale do Silício, eu já falei sobre isso, né? Tem um texto muito antigo, que eu acho até talvez esteja um pouco ultrapassado, mas refletia a época, que chama a ideologia californiana, né? A ideologia californiana mudou e mudou bastante, galera. Então, assim, se você quer entender o Vale do Silício, procura um texto chamado Ideologia Californiana. Eu comprei num livro, né? Um livro pequenininho, mas eu acho que deve ter em PDF aberto. É um texto muito antigo, lá de 94. Mas a ideologia californiana é tipo meio uma espiritualidade sem religiosidade, né?
que é tecno-otimista e como assim, tipo, a gente vai criar uma tecnologia que vai salvar todo mundo e a gente vai viver feliz numa tecnologia, com uma tecnologia, né? E aí, assim, apesar de ter um otimismo, que eles já abandonaram, né? Engraçado que o Vale do Silício abandonou o otimismo. Não pra eles, né? Abandonou pra gente, né? Pra eles estão construindo os bunkers deles, vão viver felizes lá nos bunkers deles, né? Mas eles abandonaram, né? Mas voltando aqui, né? Eu fiz essa experiência, né? De validar ali a diferença ideológica, né? Eles têm diferença ideológica. Eu fizer perguntas para um, perguntas para o outro, as perguntas vão ser respondidas de maneira diferente, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com os termos que a gente usa. Por quê? Porque a gente pode colocar características nas LLMs que elas não possuem. Elas não possuem. Ó. A gente pode fazer análises errados baseado em termos que a gente usa até, né? Assim, eu vi esses dias assim, né? A IA se negou a responder tal coisa. Aí eu pensei, cara, a IA não negou a responder nada. A IA não se negou a responder nada. Talvez a pergunta foi elaborada de alguma forma que dava a oportunidade da LLM responder com uma negativa. Talvez, por exemplo, se eu faço assim, ó, se eu pergunto para você concorda com tal coisa, sim ou não? Né? E aí você vai responder sim ou não. Aliás, isso é uma das formas muito interessantes de você enganar os outros em perguntas, né? Assim, se eu tiver um tema polêmico ali que sempre tem, peraí, depende, tudo, você bota um sim ou não, acabou. Tipo, você vai ir para um lado ou para o outro. E só. E só, tipo, e só, se você for para temas polêmicos, né, aí mais ainda, porque todo tema ele vai ter gradações, ele vai pensar assim, pô, mas isso aqui tem tal caso, tipo, tudo depende de análise, né. E LLMs, eles não são capazes de... eles não têm algumas características que os humanos têm. Eles podem até analisar do ponto de vista de que você pode pedir para eles, assim, né, e aí é uma das coisas que o cursor faz, né. O cursor ele faz o seguinte, você dá um input para ele tenta destraçar aquele input num plano, ele tenta pegar informações ali na base de código, elaborar melhor esse plano e fazer, o que às vezes é muito tosco, galera. Isso é muito tosco, porque gasta um monte de token, né? Não sei se, assim, alguém já viu o gasto de token. É engraçado que a gente passa, não, é só 120 dólares por mês, né? 120 dólares é quase um salário mínimo, né? Só que assim, é 120 dólares por mês para um conjunto de tokens. Se você usar todo o token, você tem que comprar mais, né? Então é caríssimo, porque ele gasta muito token, né? Mas aí vamos voltando aqui ao assunto, né? A gente antropomorfiza IA, né? E aí, o que é antropomorfizar, né? Antropomorfizar é quando a gente coloca características humanas dentro da IA. E aí, se você não acha que existem características humanas, beleza. Assim, é uma coisa que eu sempre digo, assim, a gente muitas vezes, né, a gente é muito, sei lá, assim, tentando racionalizar um pouquinho, assim, a gente costuma ter regras estabelecidas muito claras, assim, tipo, isso aqui é sobre isso, eu considero isso aqui característica humana, só que eu costumo analisar as pessoas mais do ponto de vista religioso. E aí, calma. Vamos com calma, né? Do ponto de vista religioso, não da minha religião, né? De compreender, assim, ele tem um conjunto de valores, um conjunto de regras, né? Um conjunto de filosofias que formam o que a gente pode definir como uma religião para essa pessoa, né? Então pensa ali, quando eu vou pensar num cara do Vale do Silício, né? Eu vou olhar para ele e pensar assim, o que esse cara acredita? O que esse cara acredita que é o ser humano? O que esse cara acredita que é a natureza, o que a gente pode chamar de uma natureza humana, né? O cristianismo fala muito de natureza humana, né? O que esse cara acredita que o que é ou mesmo ideológico, né? A gente pode fazer tanto análise ideológica, religiosa, né? A gente pode fazer essas diversas análises, né? Perguntar assim para um cara como Zuckerberg, o que esse cara acredita que é soberania nacional, né? Porque a gente sempre vê eles tentando invadir coisas que os países precisavam se definir. Por exemplo, o Zuckerberg ele convenceu há muito tempo atrás todos os países que assim, a internet tem que ser gratuita, a internet tem que ser gratuita, né? O que causou um grande impacto na indústria telecom. A indústria telecom, até aquele ponto, era uma das indústrias mais inovadoras, né, na área de computação. Pensa no histórico da computação. Quanto você ouviu de Bell Labs, a TIT, blá blá, e quanto dessas empresas você ouve hoje? Quase nada.
Quase nada. Por quê? Porque elas têm que prover uma infraestrutura através de um custo fixo, né? E aí, assim, naquela época era texto, né? O cara ficava botando texto no Facebook. Eles caíram na balela de, beleza, vamos concordar. Não sei se caíram de propósito, tá? Pode ser que tivesse caído de propósito, né? Pra algumas, eu sei que para algumas operadoras foi ruim, né? Caiu de propósito, né? Mas voltando aqui ao assunto, né? A gente tem o hábito de antropomorfizar as IAs. Então a gente dá características humanas para eles, né? E aí o que seriam as características humanas? O que é engraçado é que ontem eu fui pesquisar um texto, deixa eu ver se eu tô, acho que eu tô até com ele aberto aqui no meu Zotero, né? Eu abri aqui no meu notebook. Deixa eu ver se abriu aqui. Eu abri no meu notebook. Tá aqui, ó. Eu fui procurar alguns textos sobre esse assunto, né? E eu achei um texto numa revista brasileira, até, mas está em inglês, a Filosofia da Unicinos, né? Determinismo é a causa do livre-arbítrio, né? Que eu fui, eu quero dar uma olhada em textos que falem de vontade, né? Eu joguei lá no Cielo, né, que é uma rede nacional de ciência, né? Eu quero ver se eu acho algum texto de filosofia, né? Depois até me mandaram o link de uma universidade americana, agora de Stanford, da Harvard, ou da Oxford, que não é americana, né? Do dicionário de filosofia. Eu vou produzir um texto sobre isso, tá, galera? Assim, o que eu tô jogando para vocês é meio que as inquietações que estão na minha mente, né? Eu vou produzir um texto sobre isso em algum momento, né? Que vai ser um vídeo também, um vídeo mais elaborado, né? E aí eu tava querendo pegar assim, o que é vontade? Assim, tipo, eu fiquei pensando assim, será que a filosofia bate o que é vontade? Assim, tipo, e alguém já conseguiu definir? O que é engraçado, porque eu peguei esse texto, né? Determinismo é a causa do livre-arbítrio, né? Nem dá pra abrir aqui porque ele tá no meu notebook. Tá, mas ele tá aqui aberto, né? Não, eu achei o dicionário de Stanford de filosofia. Eu não confiaria muito em Stanford. Eu não confiaria muito em Stanford, né? Por alguns motivos especiais, né? Talvez porque Stanford, ela tá inserida dentro da filosofia do Vale do Silício, né? Que é uma filosofia tecno-otimista, né? Mas pode ser que esse dicionário é bom, né? Mas voltando aqui, né? Essa ideia, eu queria perguntar assim, o que é a ideia de livre-arbítrio? Por quê? E aí vamos entender por quê, né? Porque assim, considerar que a LLM vai gerar uma inteligência humana, e aí eu chego na grande questão. Considerar isso, considera o quê? Um determinismo. Um determinismo que eu até estava lendo no texto, né? Assim, o que é vontade, né? Assim, existem várias escolas, né? Existem as escolas determinísticas, as não determinísticas, determinística casual. Tem um monte de escola filosófica que eles não chegam a nenhum acordo, assim, tipo, fica se debatendo. Esse debate aí, galera, tem mais de 5.000 anos, né? Platão já estava debatendo essas coisas, né? Então, assim, são debates que ele, sei lá se o Platão debatia ou não, né? Mas, assim, esses debates eles existem há milênios e milênios e milênios, né? A gente tem que ter cuidar, assim, é mais de um milênio nesse debate. Sei lá, se você for nos filósofos da Idade Média, talvez eles debatiam isso, né? Que é o que existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, né? Existe, assim, a minha vontade, tipo, eu tenho uma vontade interna, e aí o que é? Ou eu tenho minha vontade interna, ou a minha vontade é fruto do quê? De uma rede neural, engraçado que no texto que eu estava lendo, ele fala rede neuronal, né? E aí a gente sabe que a rede neural é um simulacro de rede neuronal. Caso você não saiba, a rede neural que a gente usa, né, uma LLM, é uma rede neural, ela é um simulacro de um neurônio, né? Que aí ele simula isso. Eu tenho um texto que eu já falei sobre experiência coletiva, que eu acho que eu introduzi um pouco disso, né? Mas o exército americano, o exército, não, a marinha americana, se não me engano, né, quando desenvolveu o primeiro protótipo do Perceptron, né, ele estava ali olhando para um neurônio, vendo como o neurônio funcionava e tentava simular ele. Depois juntaram esse Perceptron numa rede, e aí que a gente chama de rede neural, porque ele pega o Perceptron, né, e que na verdade não é um Perceptron mais, né, uma evolução do Perceptron. E aí ela coloca ele em rede, né? Constrói arquiteturas em rede. E tudo que se estuda basicamente o que é arquitetura em rede, o que essa arquitetura em rede traz pra gente, né? Mas vamos voltar aqui à vontade, né? O que é a vontade, né?
Quando eu digo assim pra você, tipo, a LLM se negou a responder uma pergunta. O que eu tô dizendo sobre a LLM? Eu tô dizendo que a LLM olhou a pergunta, que ela compreendeu a pergunta, que ela analisou a pergunta segundo os preceitos morais delas, e tem um preceito moral dela que disse, opa, essa pergunta eu não devo responder. O que não é verdade. Primeiro porque é o seguinte, né? E aí eu fui lá nos deterministas, nos não deterministas, no não sei o que, comecei a ler. Ainda não terminei de ler o texto, que são textos difíceis para um engenheiro, né? Tem que lembrar que eu sou engenheiro de software, né? Eu não sou um filósofo, né? Eu não tenho um treinamento de entender esses textos tão bem, então eu tenho que ler, reler, reler, reler. Mas o que eu entendi ali, né? Eu entendi se você tem se você tem se você tem um pensamento determinístico, né, filosoficamente, o que ele vai entender? Ele vai entender que você vai ter uma constituição física, né? E aí essa constituição física hoje em dia se considera que é muito além do cérebro, né? Os seus hormônios, toda a sua constituição física, todo o seu corpo, né? Aliado à sua rede neural, à sua experiência, à sua vivência, à sua cultura, né? E aí o que eles estão dizendo ali? Eles estão dizendo que se você pegasse ali, clonasse, botasse um Vitor igual ao outro Vitor e submetesse ele a duas situações exatamente iguais, eles iam agir de forma exatamente iguais. Porque é determinístico, né? Porém, existe um não determinístico, né? Que é assim, tipo, não, ele vai ter a vontade dele, né? Então, a vontade é isso de, tipo, eu quero ou eu não quero. É um poder de decisão minha do indivíduo, Vitor, né? Da pessoa, você que tá do outro lado aí, pessoa, vou botar um nome aqui, Severino, ou, sei lá, o Josevaldo, né? Você, Josevaldo, que tá do outro lado aí, você tem uma vontade ou uma falta de vontade de responder essa pergunta. Ou você elaborou ou não elaborou padrões morais, porque a gente elabora padrões morais, né? Aliás, muito da desumanização que a gente sofre é a capacidade de tirar a gente de padrões morais, tirar a gente do pensamento crítico, e isso é uma forma de desumanizar, né? Eu sempre penso assim, tipo, aquela forma de como as empresas tratam a gente, né? Falar que a gente não pode ter pensamento crítico, que a gente não pode ter uma vontade, que a gente tem que ter o mesmo pensamento que o dono, né? Muitas vezes quando a empresa fala assim, você tem pensamento de dono, é assim, você vai concordar com o dono ou você não vai concordar com o dono, né? Isso é o quê? É remover a nossa capacidade de entrar de acordo ou não com algumas questões, né? O que é? Cara, querem transformar você numa máquina. Então, muito do que eu vejo assim, né, a vontade das empresas de adotarem uma IA é a vontade de adotar um trabalhador que seja plenamente capaz de realizar suas tarefas sem os atributos humanos dele, que são o quê? Vontade, senso crítico. Então, o que te faz humano é ter emoção, vontade, empatia, né? Empatia. Máquina não tem empatia, galera. Empatia, você sabe o que é empatia? É sentir o outro, é perceber você no outro, você se sentir no outro. Isso é empatia. A máquina não tem isso, né? Por exemplo, esses dias eu li um texto, né? Aliás, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, né? Todo texto que eu vejo de relação pai e filho, né? É uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Porque assim, as pessoas, algumas pessoas vêm conversar comigo, elas acham de criar um humano, né? É criar um bichinho, né? E aí você educa, você treina ele e ele vai cumprir aquilo que você quer. Bicho, quem acredita nisso nunca criou um bichinho humano. Porque um bichinho humano, ele já nasce com algumas características humanas que vai deixar você puto da vida em alguns momentos. Assim, tu faz isso e vai pra escola! Porra! Brincadeira, uma das brincadeiras que eles fazem assim, né? Meu filho tem que escolher brinquedo pra levar pra escola toda sexta-feira. E é um drama toda vez, porque, eu quero mostrar isso, não quero mostrar. Aí ele tem a vaidade, não, porque tal menino mostrou isso, não sei o quê. Cara, o ser humano é um bicho complicado pra caralho. O ser humano é um bicho complicado pra caralho. Por quê? Porque aí você vai dizer, por que é um bicho complicado pra caralho? É porque assim, a gente teve que desenvolver uma massa encefálica tão grande pra lidar com os problemas que existe na natureza, que acabou trazendo características pra gente que a gente talvez evolutivamente não sejam tão, se a gente pensar friamente assim numa evolução fria e tecnicista, né, tipo que não existe, né, a evolução ela não é fria e tecnicista, né, o pavão ele tem uma cauda maravilhosa e não tem motivo para ele ter aquela cauda maravilhosa,
Tipo, não tem motivo, aquilo ali não tem. Tipo, é bonito, a pavô acha bonita. Uma vez. Uma vez eu tava numa formação de biologia. Numa formatura de biologia, né? Tava numa formatura de biologia, um amigo meu tava formando, e eu vi um discurso de um biólogo, dá vontade de subir lá e dar uns tapas na cara dele, assim, tipo, que ele falou uma coisa pros pais, né? Que, assim, nossa, velho, que babaca, que babaca. Tipo, eu sei que dali até ideológico, de certa forma, dele, né? Ele falou assim, a gente sabe que o amor é apenas uma resposta assim, cara, aí já entra na filosofia, muitas coisas, né? Mas você não fala isso pro seu pai, você não fala isso pra sua mãe, né? Porque, sei lá, né? Mas voltando aqui, né? Existem coisas ali que elas não são tecnicistas, elas não têm um objetivo claro, né? Elas são apenas, cara, sei lá, alguma coisa, né? Tipo, eu não sei eu não consigo explicar, não tem um arcabouço mental para explicar por que o pavão tem uma cauda bonita, ou porque pais amam os filhos e a cobrinha mãe não ama a filha, a cobrinha filha. A gente não sabe explicar isso. A gente não tem, talvez, um arcabouço filosófico, científico para isso. Ainda, né? Sei lá. Vai que em algum momento a gente tem, né? Mas essa questão da gente humanizar a IA, dar características humanas e dizer para ela assim, a IA não quis, quando a gente fala assim, a IA não quis responder a pergunta, a gente dá um monte de características que a IA não tem. A IA não tem. A IA tem. Fui buscar conhecimento. Assim, a IA produz desinformação. Não, a IA não produz desinformação. Por que a IA não produz desinformação? Exatamente porque ela não contém informação. Isso não é informação. É o quê? É uma sequência de texto mais provável dado o input. Então, eu dou o input, aquela rede neuronal vai produzir uma sequência de texto provável, que aquilo ali pode conter uma informação válida, e aí é interessante a gente ter muito cuidado com os textos, porque aquilo não é uma informação. Por exemplo, eu passei a semana toda tendo que lidar com um problema de pessoas que acreditavam no cursor e aplicavam aquilo em produção. E eu falo assim, bicho, isso aqui não é verdade. Ah, não, mas o cursor falou assim, sim, mas eu implementei essa funcionalidade. Eu conheço esse parâmetro. Ah, mas eu conheço esse parâmetro. Eu conheço isso aqui. Então, assim, aquilo dali que gerou é o input mais provável. A gente sempre tem que ter o senso crítico de saber, isso aqui ela pode ser ou não pode ser uma informação. Quer dizer, desculpa, nunca ela pode ser, ela pode conter ou não pode conter uma informação. Porque aqui dali pode estar errado. É uma sequência de texto mais provável que emula a linguagem humana de uma forma majestosa. Por quê? Porque aquilo daí foi treinado com a linguagem humana. Então, se eu faço uma pergunta em português, ele consegue identificar aqui a pergunta em português e consegue produzir uma resposta em português num texto altamente crível. Por quê? O que ele é? É um modelo de linguagem. Ele vai gerar um texto. Entendeu? Um texto. Eu adoro o termo gerador de lero-lero. Aquilo ali é nada mais, nada menos que um grande gerador de lero-lero com parâmetros infinitos. Porque se eu tenho bilhões e bilhões e bilhões de parâmetros, infinitos. Porque a mim já passou dos 1000, já é infinito, né? Mas voltando aqui a um ponto aqui, né? Que eu quero. Assim, eu vou elaborar isso num texto, mas eu tô jogando um monte de coisa aqui, tá? Que assim, a gente tem que tratar isso aí, né? Agora me deu eu lembrei de uma coisa que eu ia falar aqui, mas eu dei uma perdida, né? Aquilo dali pode conter ou não pode conter informação. Não significa que aquilo é informação, né? E existe um grande. Assim, as empresas querem usar aquilo, por quê? Porque dá lucro. Mas assim, agora eu lembrei, né? E se a gente considerar que aquilo ali é um cérebro que nem o nosso cérebro, a gente tem que considerar uma coisa: é altamente ineficiente. Vamos pensar aqui, hoje eu comi 2 pão de forma com torrada e 2 ovos. E tomei um cafezinho preto, essa aqui foi minha segunda xícara de café, né? Eu fui que eu comi hoje de manhã. O valor energético que eu consumi para produzir calor
né, e energia, e produzir esse conhecimento que eu tô dando para vocês, não sei quanto uma IA consumiria, mas a gente sabe que a IA consome muito mais. A IA consome absurdamente muito mais. E outra coisa, né? Se eu tiver uma conta aqui, qual que é a raiz quadrada de 792? Eu não sei qual é a raiz quadrada de 792. Eu não sei fazer essa conta. A IA sabe, um computador não sabe fazer. Sabe fazer. Por quê? Porque ele é uma máquina de calcular. Nós não somos máquinas de calcular. Nós não somos máquinas de calcular. Não somos. Não somos. Nosso cérebro não é. A gente tem uma capacidade de calcular. Mas se eu te der uma conta bem aqui, você não vai saber fazer. Você não vai ter um circuitinho interno aqui para fazer uma conta de calcular. Porque nós não somos máquinas. Nós somos máquinas associativas. Nosso cérebro é uma máquina. E isso é muito legal que você percebe isso em criança. Né? A criança, ela sempre. Eu lembro uma época que é muito constrangedora, assim, né? Quando a criança percebe que papai. E aí, assim. Posso abrir isso para gêneros, né? Tipo, total, né? A criança percebe, papai é menino, mamãe é menina. Aí assim, eu sou menino ou eu sou menina. Porque, aí ela vai tentar entender por quê, né? Ela vai perguntar, papai tem pipi, mamãe tem pepeca, né? Tipo, ela faz essas perguntas e ela elabora conhecimento. Ela elabora conhecimento. E esse conhecimento tem uma forma associativa. Ela vai colocar ali, é isso, isso, isso. E aí depois você vai construindo um conhecimento cada vez maior. Você elabora aquela categoria, né? Por exemplo, criança, o que é ser menino, o que é ser menina, com os 2 anos mais ou menos isso acontece, tá, galera? E eu tenho 2, assim, os 2 aconteceram independentemente. A gente não fala sobre esses assuntos. E assim, aconteceu naturalmente. Com 2 anos ela se pergunta, existe essa categoria? Existe essa categoria, né? E se, o que ela mesma na cabeça dela, ela tenta elaborar esse conhecimento. E aí como é que ela vai elaborar esse conhecimento? Fazendo testes. Uma criança é um cientista nato. Uma criança é um cientista nato. Ela nasce querendo entender esses conceitos. Ela entende a língua. Ela aprende uma língua do nada. Do nada. Ela vai elaborando esses conceitos, criando os conceitos, elaborando, ela vai fazendo testes com a realidade. Ela vai perguntar, papai, isso aqui, não sei o quê, ela vai fazer, ela vai juntar tudo isso, né? E muitas vezes a gente pode, né, com vergonha, né? Eu lembro uma vez que quando um dos meus filhos, acho que os dois já fizeram isso, né? Entrar no elevador e vira pra outra pessoa e pergunta, você é menino ou você é menina? Eles fazem isso. Eles fazem isso, né? Meu filho achava que ter barba era questão de ser menino. Aí via um homem sem barba e falou assim, nossa, você é menino ou você é menino? Ele não sabia, né? Por quê? Porque eu tenho barba, obviamente, minha esposa não tem, né? Não, sei lá, né? Não, obviamente, sei lá, eu não quero entrar em questão de gêneros, né? Tipo, cada um se decide como quer, né? Mas vocês entenderam o ponto, né? Então é isso aí, galera. Assim, vou parar por esse vídeo aqui, porque meu chat tá truando aqui, né? Eu tenho que responder algumas questões, mas eu acho que vocês compreenderam, né? Muitas vezes a gente tá ali dando pra IA características que ela não tem. Ela não sabe elaborar conhecimento. Ela não vai. Se eu botar um conceito novo para ela, ela não vai. Ela vai o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai elaborar o que ela imagina. Ela não imagina porra nenhuma, né? Ela não imagina porra nenhuma. Ela vai gerar um texto que imagina ser uma definição, né? Agora, se você chegar para mim e me dar um conceito, eu vou perguntar: peraí, o que é isso? Eu nunca ouvi falar esse termo. Eu vou te voltar a resposta. Por quê? Porque também a nossa forma de construir conhecimento é uma forma interativa. Eu vou perguntando, eu vou estabelecendo contato, eu vou me questionando, porque o ser humano, ele também é um ser relacional. O ser humano não vive isolado, né? E assim, o ser humano é um bicho muito complicado. Muito complicado, né? Muito complicado e assim, não é um mero conjuntinho de perceptron. Pode ter alguns trilhões ali, mas não é um mero conjunto de percepto que vai emular o ser humano. Então é isso, galera. Esse foi o meu cafezinho. A dica que eu te dou: não antropomorfize IA. Não use palavras como informação, conhecimento, vontade, para IA, para LLM. Elas não têm isso. E LLM é gerador de texto. Ela gera um texto dado um input e um treinamento. Entendeu? É isso, galera. Só isso. Ela gera um texto. É uma Large Language Model. Use o termo.
Large Language Models são modelos de linguagem que geram texto de acordo com o seu treinamento prévio e o input dado, o histórico dado, né? E esse texto pode conter ou não informação a avaliar do senso crítico que das pessoas têm, porque esse texto nada mais é do que uma sequência gerada aleatoriamente. É isso, pessoal. Valeu. Não antropomorfize IA, não vai ter revolução. A IA não vai se revoltar porra nenhuma, que quem se revolta é ser humano, tá? É ser humano que se revolta. Beleza? Aliás, nem cachorro se revolta, tá? Às vezes sim. Às vezes sim. Gato não se revolta. Cachorro sim. Aí é outra questão. Comparar bicho é uma coisa diferente, né? Valeu.